Vamos falar dela, Cleópatra. Aliada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos, a pedido de vocês, falar sobre como foi a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra e como está sendo, porque eu não tirei ele, eu ainda uso ele, tá? Então eu vou falar aí qual que foi minhas sensações iniciais e o porquê que eu ativei ele. Eu vou começar do começo, porque eu tive muita resistência em usar o arquétipo da Cleópatra, porque eu já tinha visto algumas vivências dele e que eu não gostava muito, mas eu precisava dessa energia. Como que eu vou explicar pra vocês? Eu precisava da energia que o arquétipo da Cleópatra tem, que são dos arquétipos Jung, o arquétipo da amante e o arquétipo do governante. E eu quis trazer a Cleópatra, não foi pra parte de romance, de atração, claro, atração sim, mas mais voltado para vendas, mas não pra parte romântica da situação. Eu peguei a Cleópatra bem pra parte do governante, porque o arquétipo do governante dá essa solidez, da liderança, dá essa base para você crescer o império, que é o que a Cleópatra tinha, né? Então eu precisava muito desses aspectos do governante, porque eu precisava estabilizar minha empresa para poder crescer, tanto que estou usando o arquétipo do imperador também, não estou usando o da Cleópatra sozinha, mas eu comecei a usar o da Cleópatra e depois que eu precisei usar do imperador. Então, inclusive já tem vídeo do imperador aqui, eu vou deixar na descrição e nos cards. Eu precisava desse arquétipo fixo, mas eu precisava também do magnetismo, então eu queria muito a Cleópatra porque ela tem muito equilibrado isso, dessa parte do amante, né, do arquétipo do amante, e do governante. Ela tem muito bem equilibrada, a Cleópatra tem o equilíbrio do yin yang perfeito, né? Então eu precisava demais disso e eu tive muita relutância em ativar o arquétipo da Cleópatra, porque teve algumas pessoas que tiveram sonhos meio perturbados que eu vi. Eu tive relutância por conta da parte da rigidez que o governante precisa ter, mas se ele não tem essa rigidez, ele também não cresce, né? Então eu precisava dessa energia, porque eu ficar só querendo a energia daqui de cima, que é a minha energia que eu gosto, uma energia mais sutil, uma energia mais leve, só que pra gente crescer uma empresa no material, ter um império no material, no físico, que é onde a gente vive, a gente precisa às vezes falar não e a gente precisa às vezes desagradar algumas pessoas. E algumas vezes isso pode passar como uma prepotência, pode passar como uma arrogância, mas na verdade é só você fazendo o que é melhor pra tua empresa. Ou falando não pra pessoas que você não costumava falar não, e aí elas falam assim, nossa, meu Deus, como eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito passiva, sabe? Então eu aceito qualquer coisa, eu falo assim pra qualquer coisa, eu deixo passar tudo. Eu sou uma pessoa muito assim, ai, evito o estresse do que ter que conversar, sabe? Eu prefiro falar, tá bom, você tá certo. Então, pra mim, falar não é uma coisa muito difícil. E eu me sinto muito mal falando, como se quando eu falo não, eu estivesse magoando alguém, só que na verdade eu só tô tomando uma decisão que eu quero, e isso pra mim é uma coisa muito difícil. Então, novamente, eu precisava muito dessa energia na minha vida. A gente precisa falar não, né, gente? É uma coisa que a gente precisa muito aprender a fazer, porque a gente é ensinado que a gente não pode desagradar ninguém, que a gente não pode discutir com ninguém, a gente não pode. Então, quando a gente fala um não e uma coisa que você não costumava fazer, toma um choque. E aí você pode ser chamada de grossa. Mas na verdade é só você não aceitando as pessoas te tratarem de qualquer forma. Então eu precisava muito dessa energia mais fixa. E foi aí que veio a Cleópatra pra mim. Como eu escolho arquétipos, é muito no meu sentir, gente, literalmente. Ai, vem algo, eu tenho algum sonho, eu vejo que tá aparecendo muito pra mim algumas coisas, e aí eu sinto
se é ou não e vou ver sobre aquele arquétipo. Eu não faço uma coisa muito calculadinha, sabe? Eu não tenho isso. De falar assim, eu vou usar esse arquétipo exatamente por conta disso. Não, o arquétipo aparece pra mim e aí que eu vou pesquisar sobre ele e ver se realmente faz sentido. E sempre fez, então pra mim é muito engraçado isso, porque o arquétipo aparece pra mim, vou pesquisar sobre ele, vou estudar mais sobre ele e aí sim ele faz, ele entra no meu combo de arquétipos ou não. A primeira imagem que eu fui procurar da Cleópatra, eu demorei um pouquinho porque eu não queria uma imagem da Cleópatra com a cobra. Porque eu já usei a cobra sozinha e eu passei por um... Foi complicado. E eu não queria o arquétipo da cobra, porque eu não queria passar por transformações. Cobra troca muito de pele, então ela passa por transformações. A cobra é o simbolismo de cura também. Então eu procurei muito o arquétipo da Cleópatra sem a cobra. Então os ornamentos da Cleópatra que tem a cobra, essas coisas, eu retirei. Eu procurei algum que não tinha a cobra e comecei a usar sem a cobra. E o que eu percebi? Começando a usar o arquétipo da Cleópatra, eu percebi uma tranquilidade, como se eu sei o que eu tô fazendo. Eu senti autoconfiança no que eu tava fazendo, então veio a tranquilidade junto. E eu não senti assim, magnetismo, um monte de homem conversando comigo. Eu não senti nada disso, até porque a minha intenção da Cleópatra foi direcionada extremamente pro trabalho, né? Então eu senti uma autoconfiança muito grande. Ok, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estudei pra fazer isso, eu estudei pra fazer aquilo, eu sei o que eu estou falando, então eu senti uma autoconfiança em mim. Sabe aquele sabotador infernento que fica na tua cabeça? A sensação que eu tive é que ele deu uma calada de boca quando eu comecei a usar o arquétipo da Cleópatra. E pra mim foi muito gostoso isso, porque mandar o sabotador calar a boca, gente, é muito difícil. Porque quem tem um sabotador aí, de um síndrome, sabe aquela síndrome do impostor? É chato, parece que fica um trequinho, um infernento conversando na nossa cabeça o dia inteiro e tu não quer escutar ele, mas ele fica lá, fica lá. E a Cleópatra, a energia dela deu uma silenciada nisso, o que me fez muito bem, porque eu consegui até expressar mais as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu quero falar. E uma tranquilidade no que eu tava fazendo. Não que eu sou perfeita, tá, gente? Pelo amor de Santo Cristo. Mas eu ser a minha verdade. Eu não precisar ficar, será que eu vou desagradar? Não, tá, eu penso isso. Se você quer vir atrapalhar, se você quer vir encher o meu saco, eu sei o que eu tô fazendo. Eu, na verdade, nem pedi sua opinião. Eu não converso desse jeito, mas é isso que eu passo na minha. Tipo, eu não pedi sua opinião. Eu não senti muito o lado sombra da Cleópatra, porque o lado sombra da Cleópatra é o que eu precisava. Então, o lado sombra da Cleópatra, que é esse poder de falar não, que é botar limite, que algumas pessoas que já têm isso muito forte prejudica elas. Comigo foi o contrário, comigo me fez muito bem pra várias coisas. O não pra sabotadores e o não pra pessoas que vêm tirar minha paciência. Então eu comecei a falar muitos nãos e eu tô muito feliz com isso, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. E sobre aumentar vendas e aumentar, que é crescer a minha empresa tá crescendo muito, gente. Estou muito feliz, principalmente aqui no YouTube, porque eu também coloquei no papel e agora eu tô, no momento que eu tô gravando o vídeo, eu posto 5 vídeos por semana, posto 2 shorts por dia. Então, como eu tô fazendo isso, eu tô crescendo muito bem, então eu tô muito concentrada. Eu tô extremamente concentrada no que eu preciso fazer pra poder ter o meu império, pra eu poder crescer. Então, eu senti muito isso com a Cleópatra, a autoconfiança de fazer o que eu tenho que fazer. E estabilidade, assim, gente. Nossa, pra mim, o que foi mais gostoso da Cleópatra foi mandar o sabotador calar a boca. Porque muitas vezes eu deixava de fazer algumas coisas que eu tinha vontade de fazer por medo do que as outras pessoas vão falar,
por medo de X, Y, Z, e ela me ajudou a calar a boca desse sabotador. Porque às vezes a galera não tá nem ligando, gente, a verdade é essa. Ninguém tá ligando muito pro que a gente faz ou deixa de fazer. Essa é a verdade. E o nosso sabotador liga mais do que as pessoas que estão ao nosso redor. E se alguém fala alguma coisa, eu sinto a confiança de estar fazendo aquilo. Isso foi muito gostoso. Então, se você tem essa vontade de ter de melhorar a autoconfiança, de melhorar seu posicionamento, de melhorar e de estabilizar sua forma de pensar, a Cleópatra foi sensacional pra mim. Novamente, o contrário do que muitas pessoas falam, eu não tive isso de, meu Deus, muitos homens e, nossa, como eu sou paquerada. Paquerada, nossa, entreguei a idade, hein? Como eu sou quista, como todo mundo me deseja. Não senti nada disso. Pode ser porque eu não presto muita atenção, mas eu não senti nada disso. Eu senti como uma autoestima, sabe? A minha autoestima muito boa. E que eu não chego a beirar, e que eu não fico prepotente e arrogante, sabe? O que pra mim foi muito bom. Nossa, eu tô gostando muito do arquétipo da Cleópatra. E hoje eu também ativo, junto com o arquétipo da Cleópatra, arquétipos da Lilith e do Imperador. O Imperador tem mais governante e a Lilith tem mais amante. Então eu tô meio que reforçando as duas energias da Cleópatra, entendeu? Então eu tô gostando muito desse combo que eu tô usando atualmente. Eu ativei ele no final do ano passado, que eu coloquei ele assim bem forte. E atualmente a imagem da Cleópatra que eu tô usando, ela tem a cobra e a Lilith também tem a cobra, pra poder ter esse poder de sedução e tal. Então eu tô gostando muito. Eu não tive os aspectos fortes da cobra, que nem eu tive quando eu usei a cobra mesmo. Eu já usei a cobra sozinha. Foi muito forte, também foi um chamado. Eu posso contar pra vocês também como que foi todo o processo de eu usar o arquétipo da cobra. Hoje, atualmente, eu uso o arquétipo da Cleópatra junto com a cobra. E eu tô gostando muito pra poder aumentar também essa parte da sedução, porque eu trabalho com vendas. Então, como eu trabalho com vendas, a venda é uma sedução, né, gente? Porque, por exemplo, tu vê esse batom e fala assim, nossa, que batom lindo, é um desejo. Então é meio que eu tô te seduzindo aqui, estou te seduzindo. Eu tô gostando muito do arquétipo da Cleópatra. Eu não sei se algum dia eu vou desativar ele, mas se eu desativar ele, eu posso vir gravar vídeo aqui no canal. Mas, por enquanto, ele tá me servindo muito bem, porque ele tem esse equilíbrio perfeito, sabe? E como eu tô ativando o Imperador pra mais o lado Yang da Cleópatra e a Lilith pra mais o lado amante da Cleópatra, eu tô muito bem equilibrada. Então pra mim tá fazendo muito bem. E como eu tô sentindo um crescente tanto nas vendas, quanto no meu canal, quanto no meu Instagram, eu tô crescendo, então eu não tenho nem intenção de mudar isso, porque tá muito bom. No que tá bom a gente não mexe. Até vir algum chamado mesmo pra eu poder ativar algum outro arquétipo. Comenta aqui embaixo qual arquétipo que você tá usando, se você quer que eu fale sobre algum outro arquétipo especificamente. Ou experiência pessoal, ou algum arquétipo que você fala assim, tá, Júlia, fala sobre o arquétipo, sei lá, baleia. E aí eu venho aqui e gravo um vídeo pra você, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!